o Evangelho é a melhor notícia que esse mundo pode conhecer. E o Evangelho é a mensagem que o crente precisa crescer nesta mensagem. Essa mensagem que salva é a mensagem que santifica. Será que tem alguém curioso? Missionário, abre logo aí a primeira porta, né? Eu vou já abrir a primeira porta. 3 coisas que Deus não pode fazer. O que é que vocês imaginam? Tenta aí usar a sua criatividade. O que é que Deus não pode fazer? O que é impossível para esse Deus que criou tudo do nada? Esse Deus que transformou água em vinho, que fez um cego de nascença enxergar. O que é que esse Deus não pode fazer? Primeira coisa, para quem não está enxergando, certo? Deus não pode mudar. Deus não pode mudar. Um texto bem conhecido, aquele de Malaquias 3:6. Quem não sabe pode olhar lá. Que o profeta diz para o povo de Israel. Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó casa de Jacó, não sois consumidos. É a doutrina da imutabilidade de Deus. Ele não pode mudar. Vocês lembram também de Hebreus? Bem, só um detalhe aqui. Vocês podem perdoar o pregador fazer uma mensagem tópica, né? Porque Deus deu um pregador para vocês maravilhoso, que faz a exposição da Bíblia, então vocês dá para aguentar uma mensagem tópica aqui, né? Então vamos lá. Aí o autor de Hebreus 13:8, diz, né, que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Deus não pode mudar. Mas aqui tem algumas coisas para nós pensarmos, tá bom? Em que é que Deus não pode mudar? Em que é que Ele não pode mudar? Por exemplo, esse testemunho de Jesus. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Sim, Jesus sempre foi o mesmo? Sim. Ele sempre foi a segunda pessoa da Trindade. Mas houve um momento em que Ele, o Verbo, encarnou e habitou entre nós. Houve um momento da história que Jesus entrou na história e tomou forma humana. Vamos pensar com calma. Tem alguma coisa que Deus muda. Lá em Gênesis, vamos voltar aqui para o Gênesis, para a criação. Gênesis 2. Aí vocês lembram da criação do homem. Gênesis 2:7. Diz que Deus criou o homem do pó da terra. Será que ainda tem alguém aqui que no passado isso foi causa de zombaria? Essa história da Bíblia, Deus fez o homem do pó da terra, né? O homem era um boneco de barro. E vocês sabem que no último século, é surpreendente, irmãos, porque a ciência séria, verdadeira, né? A Bíblia não é livro de religião, a Bíblia não é livro de ciência, a Bíblia é a palavra de Deus. E aí eles descobriram, né, para infelicidade de muitos, que os 16 elementos químicos que tem no solo, tem no corpo humano. Então, matematicamente, você tem de crer na Bíblia, como ela diz. Ela é a palavra de Deus, ela é infalível. Não tem, ela é a palavra de Deus. Ela é verdadeira, não há engano. Nós temos a mente limitada e não compreendemos muita coisa. Então o problema não está com a palavra de Deus. E então Deus fez o homem do pó da terra. Não é isso? Fez o homem, o Senhor Deus fez o homem do pó da terra. Vocês lembram? Soprou nas narinas o fôlego da vida. O homem passou a ser alma vivente. E em seguida vem a criação da mulher. Deus tirou da costela do homem, porque a mulher é uma extensão do homem. A Bíblia é um livro pedagógico, né? É um livro didático. Esse livro é para nos ensinar. Então, isso tudo é maravilhoso, a maneira especial como Deus criou o homem. Agora o que eu queria perguntar para vocês, em que é que Deus não muda? Deus criou o primeiro homem assim, dessa forma que a Bíblia diz, Ele criou a mulher daquela maneira. A partir desses 2 seres humanos, nossos pais, como é que Deus trouxe o ser humano para a terra? Através da procriação. Veja, Deus nunca mais criou um ser humano como Ele criou Adão. Deus nunca mais criou uma mulher da maneira que Ele criou Eva. Deus muda. Deus não muda. Gênesis aí conta para nós do dilúvio. Capítulo 7 lá fala, 7:19, que as águas subiram, que todos os montes debaixo do céu ficaram cobertos de água. Um dilúvio universal. Há provas científicas para dizer, irmãos, que aquele dilúvio foi universal. Como é que aquelas
fósseis de peixe subiu em tantas montanhas, né? Foi o dilúvio. Aconteceu o dilúvio. Mas Deus disse para Noé: nunca mais eu vou destruir a terra com águas de dilúvio. Deus muda. Deus muda no que Ele faz. Mas Deus não pode mudar. Deus não pode mudar em quem Ele é. Deus não muda naquilo que Ele é. Lembra, Ele é santo, sempre foi e sempre será. Salmo 92, vocês podem conferir comigo, nesse salmo maravilhoso. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, Ele é imutável. Então, assim, um parêntese, lembrando, por que é assim, não é? Por que essa imutabilidade desse Deus Criador? Lembra que Ele é o perfeito, o autoexistente. Ele criou todas as coisas, Ele não precisa de nada que Ele criou. Você não pode tirar nada, nem colocar nada em um ser que é perfeito. Porque aí você vai criar problema. Ele vai perder a perfeição. É assim que a Bíblia descreve o Deus Criador. Ele é o Deus triunamente santo, tem todas as perfeições no seu ser. Então, essa genialidade do homem, esse anseio do homem, querer as coisas perfeitas, vem da sua origem, que ele veio das mãos de um Deus perfeito. Então, o homem entende que ele sempre pode avançar em qualquer área, porque você está em direção ao perfeito. Que Deus glorioso é o Deus da Bíblia. Enquanto que Ele é imutável e não precisa mudar, eu e vocês, como criatura desse Deus e pecadores, temos essa necessidade desesperada de ser transformados. Nós vamos falar isso um pouco mais lá na frente. Vamos para a segunda porta? Vocês estão curiosos, né? Uma vez que esse Deus não pode mudar porque Ele é perfeito, Ele é santo, é claro que Ele não pode mentir. A natureza de Deus, diz aí Hebreus 6,18, falando da promessa abraâmica, que Deus não tinha ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo. E porque aquela promessa para Abraão foi firme, e todas as gerações, e eu e vocês, e o mundo inteiro goza daquela promessa para Abraão. Porque o Deus que prometeu para Abraão, é impossível que Deus minta. E Paulo disse para Tito 1:2, da esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir. Crente, você tem de cada dia ser mais crente. Você não pode confiar em Deus só naquelas coisinhas que vocês acham legal confiar. Você tem de aprender a confiar em tudo que esse Deus revelou para você. Alguns amigos que estão nos visitando, talvez hoje à noite ele pense: não, pregador, eu confio em Deus. E você acha o que é que significa confiar em Deus? Fique com essa pergunta na mente. Deus não pode mentir. É a natureza dele. 1 João 1:5, né? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A essência desse Deus, a natureza desse Deus é completamente verdadeira. O Senhor Jesus Cristo, a encarnação da verdade, né? Ele disse, os irmãos podem dizer comigo, João 14,6? Vocês não dormiram, viu? Vamos lá. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá naquela história, na narrativa de João, o Pilatos, diante de Jesus, quando Jesus falou, né, que todos que são da verdade me dão ouvidos. Olha que coisa maravilhosa, viu? Que a palavra de Deus garante. Crente não vai ficar enganado a vida toda, não. Você pode estar até enganado em algumas áreas da sua vida agora, mas com a graça de Deus você não vai continuar enganado. Todos que são da verdade, eles ouvem a verdade, né? E Pilatos pergunta o que para Jesus? O que é a verdade? A verdade estava diante dele, né? A verdade estava diante daquele rei perverso. Que coisa triste. E ele virou as costas
para Jesus. A verdade, Deus não pode mentir, porque é o caráter de Deus. Irmãos, eu sei que os irmãos todos conhecem aquelas promessas de Jesus em João 14. Eu não sei quanto que você já pensou naquelas palavras de João 14. Jesus, crede em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Eu vou preparar lugar. Quando eu preparar lugar, eu vou voltar. Quando eu voltar, vou levar você para mim, para que onde eu estou, você esteja também. Setembro, dia 10 de setembro, Dia Mundial do Combate ao Suicídio. Tem aquela história, né, do rapaz, do adolescente que tinha um carro amarelo e ele ia para dentro do carro e ficava lá dentro do carro, deprimido. Tem aquela história e ele morreu nesse dia, 10 de setembro. Acho que foi a partir da família dele, fizeram um grande movimento, então batizaram o dia 10 de setembro como Dia Mundial do Combate ao Suicídio. Eu fiz uma estatística, mais de 10 anos atrás, disse que Fortaleza ficou em 4º lugar das capitais do Brasil, em 4º lugar em número de suicídios. Os números que se consegue fazer registro. Eu creio que tem fundamento, porque eu já vi muitas fontes dizer que de 10 suicídios, só um chega ao conhecimento do público. Meus irmãos, almas desesperadas é uma realidade maior do que você imagina. Tem corações angustiados, desesperados dentro da igreja. Uma das coisas que surpreende a família, diz assim, como é que eu não percebi? Porque seu filho adolescente, homem, pode ser sua esposa, triste pelos cantos da casa, não suporta mais a vida. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Jesus disse, eu vou preparar lugar, eu vou voltar, eu vou levar você. Jesus está colocando esperança no coração dos seus discípulos, porque ninguém pode viver sem esperança. Você pode empurrar um dia atrás do outro. Sem esperança, ninguém vive. Quem tem esperança para o futuro, não se desespera com os problemas do presente. E lembre os irmãos, a promiscuidade, a prostituição e toda sorte de perversão, perversidade, tem uma causa, muitas causas, mas uma grande causa, pessoas que não têm esperança. Elas têm de tentar conseguir realizações, tudo que elas conseguirem de qualquer forma, agora, porque elas não têm esperança. Satanás, ele é um especialista em desesperançar coração crente. Por que crentes ficam desesperados? Isso é perturbador. Isso é perturbador. Porque aqui está o seu Jesus, dizendo, seu futuro está garantido. Eu estou garantindo. Estou preparando. Venho te pegar. Aguarda um pouquinho. Você é meu. Onde eu estiver, você vai estar também. Amém? Mas Satanás, especialista, perito, em fazer com que você não dá crédito a isso. Porque é assim. Nós vamos fazer uma abordagem aqui, para vocês refletirem. Mas Deus não pode mentir. Não, Ele não pode mentir. Ele nunca mentiu, nem para mim, nem para você. Lembra, Jesus orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, não é? João 16:13, falando do Espírito Santo. Jesus disse, o Espírito da verdade vos guiará em toda verdade. Você tem um Deus que não pode mentir, o crente. Você tem a palavra que é a verdade. Você é habitado pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. O que é que se espera de um crente? Que ele seja alguém o quê? Todo mundo, esse aqui todo mundo conhece, João 8:32, como é? Conhecereis. É até abusado, né, irmãos? É abusado esse versículo. Mas nós devemos ser pessoas verdadeiras. Aqui é o ponto. Quem é uma pessoa verdadeira? Irmãos, lembra, o crente tem a palavra de Deus, o crente tem o Espírito Santo. Escuta o que eu vou propor para você. Então o crente pode confiar no seu coração, não é isso, pastor Ada? Você pode ou não pode confiar no seu coração? Pode? Nunca! De manhã, antes de levantar da cama, você começa ouvindo mentiras. Então, a terapia bíblica é: aprenda a falar a verdade para si mesmo.
Ou então você vai ser vítima de um coração maligno, perverso, que Satanás, não, às vezes, dependendo da situação, não tem nem que se esforçar muito. O seu coração é suficiente para te arruinar. Hoje você está descobrindo a causa das mágoas, da vida cristã fraca, de tantos e tantos problemas, porque tudo começa no coração. E esse é difícil. Eu vou confessar para vocês aqui, não sei se o pastor Adler já confessou. Sabe qual é a nossa maior luta? A luta de todo crente. Mas como um pastor tem de ficar lutando com o coração dos outros também, a coisa fica mais intensificada. Mas a nossa maior luta é travada no coração. Porque um pastor, ele sabe a importância da santidade. Um pastor disse assim: a maior dádiva que eu posso dar para a minha igreja é minha santidade. Ele realmente é verdadeiro isso. Um pastor, mais do que ninguém, ele sabe a importância de uma vida santificada. Mas é um problema. Porque não tem jeito. Amanhã de manhã eu tenho de começar a luta de novo. E quando chega terça-feira, tudo começa de novo. E quando eu penso que está tudo bem, quarta-feira, e cada dia você tem de travar essa luta contra um coração. Vocês estão lembrados do que a Bíblia diz, hein? Jeremias 17, 9. Enganoso é o mais do que todas, e desesperadamente. Tu vai confiar num indivíduo desse? Você está louco. Agora, irmãos, como é que você vai enfrentar uma situação dessa com a propagação, a proliferação, o reavivamento da religião humanista? Vou cada dia, cada vez melhor. Confie em você. A vitória é sua. Né? Que é isso? Qual é o problema? Porque você está desanimado? Eu fiquei apaixonado pela oração do irmão na hora do ofertório. Senhor, nós não somos nada. Eu, amém. Nós não somos nada. Com toda certeza. Não, nós somos uma grande coisa, grandes pecadores. Então, o Deus que não pode mentir, é aqui o desafio para nós. Você acredita o que Deus diz sobre você? Essa é a grande questão. Lembra, o Evangelho é para mim e para vocês. É difícil, uma pessoa sem Jesus, pode estar aqui hoje à noite, às vezes embarulhar na cabeça que essas coisas, qual o significado de tudo isso. Que vantagem tem eu me autodepreciar? O que é que eu ganho com isso? Eu ia ficar mais angustiado. Que vantagem tem eu me autodepreciar, né? Mas crente, falando para nós os crentes, você tem de crer no que Deus diz acerca de você. Porque seu crescimento, sua santificação depende disso. Assim como a salvação daqueles que não têm Jesus ainda. Claro que depende disso. Então, você crê no que Deus diz acerca de você? Nós já estamos vendo. Ele não pode mentir. Eu não vou dizer que não seja doloroso. Mas quão mais doloroso é ficar entregue às mentiras. Porque o pecado não dá o que promete. E finalmente, né? Finalmente, Deus não pode mudar, Deus não pode mentir. Deus não pode deixar alguém entrar no seu reino, entrar no céu, se não nascer de novo. Eu queria pedir ajuda a vocês. Vamos abrir em João capítulo 3. Davi, tu podia me dar aquele pedestal ali? Eu vou ler alguns textos aqui. A gente coloca ele aqui, por favor. Nós vamos, nessa última parte, caminhar nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Ah, então tá bom. Pode ser. Então pronto. Então dá certo aqui. Funciona bem. Obrigado. Deus não pode deixar ninguém entrar no reino dos céus se não nascer de novo. É a resposta de Jesus para Nicodemos, homem extremamente religioso, um príncipe, né, dos judeus, a ideia de advogado, e ele é um fariseu, a religião mais rígida do judaísmo. A primeira pergunta para nós: o que é nascer de novo? Né, porque isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes.
Mas eu quero dizer para você que a Bíblia é simples e qualquer pessoa, pela graça de Deus, pode entender sim. Primeiro vamos lembrar o princípio da existência. Todos nós entramos neste mundo por um só meio, através do nascimento. A chegada à vida foi através do nascimento. É o mesmo princípio para a entrada no reino celestial, é o mesmo princípio. Você entra para a família de Deus, para o reino espiritual, também através de um nascimento, que a Bíblia chama de regenerar, gerar de novo, novo nascimento. Então o que é um novo nascimento? Nicodemos diz aqui, era um homem, era um dos principais dos judeus, ele era um fariseu, então muito religioso. Graças a Deus pela sua igreja, uma boa igreja, saudável, louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, as igrejas batistas, a gente zela pelo estudo da palavra de Deus. Apesar disso, fazer parte de uma igreja como essa, não quer dizer que você é nascido de novo. Voltando uma página, aqui em João 1, né? Jesus, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, instituição nenhuma, instituição humana nenhuma pode produzir o novo nascimento. Então, fazer parte de uma comunidade de discípulos que tem boa pregação, que é um ambiente saudável para se estudar a palavra de Deus, não é garantia de que você nasceu de novo. A gente vai entregar o folhetinho. Eu posso dar um folhetinho? Não, já sou da igreja. Não, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Entende porque ela não quer o folhetinho? Não, eu já sou da igreja. Isso é maravilhoso, mas não é tudo, é uma parte da história. O que é nascer de novo? Versículo 4. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Reencarnação. Muitos ficam empolgados, né? Olha, eu vou morrer e nascer de novo, e a gente vai melhorando, né? Vai melhorando, cada vez que renasce. Versículo 6. Não, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nascimento natural. Se fosse o caso de haver esse fenômeno de nascer de novo, não resolveria o problema. Você nasceria pecador novamente. E olha, usando a lógica, cada vez que você renascesse, essa ideia de física, seria pior, cada vez pior. Não, reencarnação é uma mensagem desesperadora, meus queridos. Lembra quem não tem esperança? Abraça qualquer engano. Reencarnação não é bíblico. Meus queridos irmãos, ao homem está ordenado morrer uma só, depois disso, juízo. Hebreus 9, 27. Esse versículo é suficiente para encerrar o papo. Ao homem está ordenado morrer. O que é nascer de novo? Não é reencarnar, não é fazer parte da igreja. Está aqui Nicodemos, esse fariseu. Versículo 8. Nascer de novo é obra divina, soberana. O que é nascido versículo 8. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Gênesis 1 e 2, lembra? A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre. Diz que é a figura lá de uma galinha chocando. Aí vem a palavra criadora: disse Deus, haja luz, e houve luz. O Espírito Santo, onipotente, é o Criador. Crente prega o Evangelho, não importa a quem, a hora e aonde for. E onde o Espírito Santo soprar, surgirá vida. Nenhum pregador sabe quantas almas ele ganhou. Nenhum pregador fiel. Você não sabe. A regeneração é uma obra sobrenatural. Naquele dia que a pessoa se levanta e vem à frente da mão, não quer dizer que ela nasceu naquele culto. Eu já ouvi várias experiências de pessoas que, não, eu já levantei, mas há dias que eu já estava em paz com Deus. É uma obra sobrenatural. E a pessoa confessar e tal, é porque já ocorreu a obra de regeneração. É uma obra soberana. E nós pregamos com esperança. Nós oramos e confiamos no Senhor, que a obra dele é infalível. Ele não falha. O novo nascimento é uma obra de... Assim como quando nós chegamos a esse mundo, você está lembrado que você nem falou nada para sua mãe quando foi para você nascer?
Lembra quando tua mãe estava falando assim, não tenho mais um menino e tudo? Você deu algum palpite? Você não tinha nem nascido ainda. Pois é. Os crentes sabem. Rapaz, foi Jesus que me salvou, foi Ele que me encontrou. É isso mesmo. Você não tem nada a ver com o seu novo nascimento. Você não tem nada a ver com a sua salvação. Foi só Deus que operou. E no dia que você foi despertado, Ele já tinha feito tudo. Louvado seja Deus. Então, não há glória nenhuma para nós. Vamos pregar o Evangelho. Eu queria, na parte final aqui, dizer o seguinte. Como é que eu sei que eu sou nascido de novo? Cada um se examine. Você quer saber como é que você é nascido? Porque Jesus ajudou Nicodemos. Olha o versículo 9. Então perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? E Jesus acudiu. Olha Jesus para nos socorrer. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Versículo 10. Tu és mestre em Israel, não compreendes essas coisas? Não compreender, ignorância, não tem percepção espiritual das coisas, da vida. Você vê a história do decepcionado com Deus, revoltado com Deus, dentro da igreja. Vem cá, macho, que história é essa? Não tem percepção espiritual, só vê as coisas do sol para baixo. Não enxerga o que Deus está fazendo, porque a obra de Deus é efetiva. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para a vida de oração do crente. Irmãos, a gente às vezes não acredita. Inclusive, não está aqui, mas uma das coisas que prova que você nasceu de novo, você ora. Porque quem nasceu recebeu vida nova. Essa vida nova precisa de respirar. O crente com a alma sufocada, se você hoje está sabendo, é falta de oração. E os irmãos talvez aqui souberam o que aconteceu comigo depois que eu vim aqui na igreja. Dia 14 de julho, eu estive aqui no culto, aquele tempo maravilhoso com os irmãos. E dia 19, na sexta-feira, fomos lá para o Hospital da Mulher, minha esposa tinha uma consulta. Aquele carrinho branco que a gente veio aqui para o culto aqui nele, né? Colocamos no estacionamento lá, ali fora e tal. E eu fiquei lá no carro e tal. E eu precisei ir no banheiro, travei as portas, saí, entrei lá no 10 minutos, 12 minutos. Quando cheguei, cadê o carro? Estava só o lugar no estacionamento. Minha esposa já estava comigo nessa hora. Ela disse, tu botou? Eu botei aqui, estava aqui em frente. E assim, é um choque, você realmente foi pego de surpresa. E nem a placa do carro eu conseguia lembrar na hora. Para ligar para a polícia tem que lembrar a placa, né? Mas, meu filho, vamos orar aqui. E aí, irmãos, o milagre de Deus, né? Você está pensando que é o carro que eu achei, né? Tem um milagre maior do que o carro. E eu orei com minha esposa para Deus acalmou o coração. E aquela paz transbordante, irmãos. Parecia que eu ganhei foi um carro novo. Não, fizeram foi roubar o carro. E aquela paz. E aquela certeza que você sabe. Não foi o ladrão que levou o seu carro. Foi o ladrão. Quem foi que mandou? O diabo, né? Mas o diabo está na mão de quem? Irmãos, depois do dia que o Senhor emprestou o meu carro, eu tenho orado tanto. Irmãos, eu acho que se Satanás pudesse se arrepender, se ele pudesse, ele já tinha devolvido, ó. Eu vim agora no ônibus, desde o dia lá, né? Desde o dia, eu voltei a andar de ônibus, né, irmãos? Nunca mais tinha andado de ônibus. E o que é que acontece agora, o missionário andando dentro do ônibus? Pessoal, com licença, bom dia. Deixa eu ler um versículo da Bíblia. E Satanás viu o mau negócio que ele fez. Mas é uma prova que Satanás não sabe tudo, irmãos. Ele não é inteligente. Vocês sabiam? Você sabe que o diabo não é sábio? Ele é astuto. Ele é perverso. Mas normalmente a mente perversa, eles não são inteligentes. Porque se o diabo fosse inteligente, ele já tinha deixado de pecar, não era? Irmão, se ele tivesse pensado um pouquinho, ora, eu roubar o carro desse cara, ele voltar a andar, eu não estou nem doido, deixa ele andar de carro. Vocês sabem o que ele fez com os apóstolos. Quanto mais ele prejudicava, mais o evangelho crescia. Eu lembrei aquelas palavras de Paulo para os filipenses. Paulo preso, né, irmãos? Vamos prender esse apóstolo. Aí o diabo vai e prende Paulo. Disse que a igreja deve mais às orações de Paulo do que à pregação dele. Porque ele é naquela prisão. Qual foi a ocupação dele, hein, pastor Adam? Orando por cada crente. Inclusive, eu queria fazer um apelo aqui para a igreja, ajudar o pastor Adler.
Depois você chega para o pastor, eu não combinei nada com ele. Pastor, me dê uma lista dos irmãos aqui, das famílias, que o senhor quer que eu ore. Sabe por quê? Porque Jesus disse, o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Vocês sabem, eu apliquei da seguinte maneira, por que o pastor, as igrejas batistas não são muito grandes? Porque o pastor tem de conhecer pelo nome. Sabe o que é que o pastor tem de conhecer pelo nome? Como é que ele vai orar? Especialmente por você. Ele tem que saber pelo menos seu nome. Eu botei o pastorado numa fria agora. Mas eu vou dar uma solução. Os irmãos sérios, que amam Jesus, vão ajudar o pastor. O pastor deu uma lista de umas famílias aqui para mim. O pastor ele vai dividir a igreja bem direitinho. Aí ele fica com os problemas maiores, igual Moisés, para ele orar, e divide com vocês. E Deus vai continuar fazendo grandes milagres. Faça isso. Vamos terminar a mensagem? Como é que eu sei que eu nasci de novo? Compreensão espiritual da vida. Enxergar a vida como Deus. E uma resposta de oração, o furto do carro. Foi uma resposta de oração. Pai, como missionário? Deus, eu preciso ser transformado. Você precisa ser transformado. Você sabia disso, irmãos? Eu falei, o crente precisa crescer. Deus, eu preciso ser transformado. Senhor, faça o que for preciso. Tira o que tiver de tirar. Não brinca não, Deus escuta a oração. Irmãos, eu lembrei no outro dia, puxa vida, aquela oração. Nós precisamos ser transformados. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Versículo 11. Versículo 11. Versículo 11. Em verdade vos digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Não é só ignorância das coisas espirituais, é rebelião. Nós não queremos as coisas do Espírito. O crente que está frio na fé, lembra, sua Bíblia só está pegando para trazer para a igreja. Você não ora, sua alma é sufocada. É desconfortável alguém chegar a falar coisas espirituais. Irmãos, todo crente sabe disso. Quando a gente não está bem com Deus, aí uma pessoa vem falar de Cristo, não sei o quê. Você, crente, se sente desconforto. Coração maligno, crente. Coração maligno. Você mesmo e eu, como crente, ficamos com antipatia com as coisas da alma. Que coisa horrível. Mas é fato. Então, rebelião. O crente pode ficar esse momentâneo, mas ele se quebranta e volta. Amigo, você que não é crente em Jesus, você está aqui hoje à noite porque é um milagre, porque Deus é onipotente, Ele trouxe você. E algumas pessoas são simpáticos aos crentes, mas não se engane, o coração rebelde está lá, quando for confrontado, ele pula para trás, ele fica chateado. Então, rebelião. E por último, aí versículo 12, Jesus disse, Nicodemo, se tratando de coisas terrenas, você não me credes? Como crerei se vos falar das celestiais? Incredulidade. Quem é um crente? Salmos 14:1. Eu creio em Deus. Não, senhor, não é isso crente, não. Eu creio que Deus existe. Não, a Bíblia não diz isso. Salmos 14:1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Sabe quem é que diz que não existe Deus? O doido. Quem diz, sem querer ofender, tá bom, irmão? Mas a Bíblia é louco, insensato. É louco, né? Diz o insensato, diz o louco, não há Deus. Para dizer que Deus existe, não é necessário fé, basta juízo. Crente não é quem diz que Deus existe. Crente é quem crê em tudo que a sua palavra diz. Eu queria concluir dizendo o seguinte, três coisas para todos nós, mas eu quero chamar a atenção dos amigos visitantes. Assuma a seguinte realidade, você está perdido. Se você morrer hoje, para onde sua alma vai? Pregador, como é que eu sei para onde? Quem não sabe para onde vai? Aquele maluco da década de 70, ele diz, esse caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir. Por que ele disse que o caminho, vocês lembram, quem que é mais velho em cabeça branca sabe o que eu estou falando, né? Esse caminho que eu mesmo escolhi e que é fácil seguir, por que ele é fácil? Ele disse por que era fácil, por não ter onde? Por não ter onde ir. Esse é o caminho dos perdidos. Você que está aqui hoje à noite sem Jesus, com todo amor, saiba disso, você está perdido. Porque Jesus é o caminho. Sem Ele não tem caminho. Ele é a verdade. Ele diz, ninguém pode ir ao Pai sem Ele. É a fonte de todo o bem, da vida. Então, primeira verdade. Segunda verdade, você não pode salvar a si mesmo.
É obra divina, é obra sobrenatural. A Bíblia diz que todo que peca é escravo do pecado. A vontade está escravizada. A história do livre-arbítrio, esqueça. E o Evangelho, a boa notícia, só Jesus pode salvar. E só o perdido é salvo. Essa é a coisa maravilhosa de você ser informado que está perdido e ser convencido que está perdido. Eu não estou perdido. Eu lamento. Este é o grupo especial do planeta Terra. Jesus veio para estes. Jesus só pode salvar os que estão perdidos. Peço que a igreja ore. É uma obra sobrenatural, é o Espírito Santo lutando com o coração resistente. E se o Senhor quiser salvar hoje, nada impede. Ele é onipotente. Mas Ele nos mandou orar.